galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre elementos da persuasão. E por que eu falo tanto da persuasão? Na verdade, a persuasão ela foi desvirtuada, ela é muitas vezes mal vista, mas o persuadir nada mais é do que você levar uma pessoa de um ponto A a um ponto B, sempre daquilo que é melhor para a pessoa. Ou seja, quando eu, como personal trainer, estou persuadindo os meus clientes, os meus alunos, eu estou levando eles ao caminho certo para que eles alcancem os seus objetivos. E aí, dentro da regra básica da persuasão, tem 3 elementos da comunicação que é chamado regra dos 3 S. A regra dos 3 S nada mais é do que, primeiro, a sua entonação, a sua voz, como você usa a voz para transmitir o conhecimento que você tem. Segundo, os elementos, o quanto de conhecimento você tem, que representa 15%. O terceiro é todo visual. Por isso que o visual é tão importante na hora de persuadir. Até a cor da roupa que eu estou usando hoje não foi algo impensado ou por acaso. Não. Na verdade, o azul é uma cor que transmite confiança. Transmite paz, esse tom aqui, paz, tranquilidade, mas transmite confiança. Então, dentro da regra da comunicação, os elementos visuais são os mais importantes. E é por isso que eu sempre falo para os meus amigos personal trainers de que eles têm que ser uma referência daquilo que eles fazem. Ou seja, um personal sem querer ofender a ninguém, sem querer ferir a ninguém, mas falando como algo, um conselho bom, certo? Um personal, ele não pode estar gordo, ele não pode estar fora de forma. Um dia desse eu estava na academia e aí veio um amigo meu e chegou e disse, estava irado com outro lá, que chegou e disse, brother, vai emagrecer para você poder dar aula. E a forma que esse outro colega de profissão disse não foi a forma mais assertiva, mas a palavra e o que ele disse estava certo, o conselho dele estava certo. E aí esse meu amigo chegou aí e disse, pô, aquele cara é um ignorante e tal, não sei o que. Eu disse, brother, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. O coach, na verdade, ele tem as técnicas e as ferramentas, na verdade, sempre são elementos de persuasão e sempre vão com perguntas. Eu levo aquelas pessoas que são os meus coaches com perguntas para que eles entendam o que é melhor para eles, certo? A gente não responde, a gente pergunta. E eu perguntei para ele o seguinte, amigo, você já viu um dentista banguelo? E aí ele parou e disse, realmente, mas é diferente. É diferente. Eu digo, não é. Não é. Na verdade, como eu falo dos elementos visuais, é justamente isso. Em qualquer profissão que você vá atuar, é fundamental que você tenha os elementos visuais certos para persuadir o seu cliente. Por mais que você tenha conhecimento científico, veja que isso é só 15%. Por mais que você saiba falar corretamente, tenha uma ótima oratória, tenha estudado sobre técnicas de hermenêutica, de homilética, e você não tem o elemento certo para aquela profissão, você não vai se dar bem naquela profissão. Um advogado, por exemplo, como é que um advogado de respeito, de credibilidade se veste? Ele se veste elegantemente, ele se porta elegantemente, ele usa as cores corretas para transmitir confiança. Eu nunca na minha vida vi, por exemplo, um blazer ou um terno, certo? Sei lá, de uma cor esparafatosa, um verde-limão, uma cor, porque isso não traz confiança. Então, dentro dos elementos, e essas regras que eu queria passar para você, da persuasão, esses elementos, na verdade, são fundamentais. Aprenda a usar de forma correta a sua voz. Às vezes tem momentos que você precisa falar mais alto e tem momentos que você precisa silenciar para atrair a atenção das pessoas. Uma outra técnica super usada e eficaz em relação, quando você for falar para as pessoas, dê momentos a elas a refletir, faça perguntas, e eu já falei sobre isso outras vezes, as pessoas adoram ser ouvidas, mas quando você estiver diante de um púlpito, diante de pessoas numa palestra, você faz a pergunta, dá tempo para ela refletir, mas você mesmo dá respostas para ela. O outro ponto é o conhecimento e o outro fundamental é o visual, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. São essas as 3 regras básicas da persuasão, esses 3 elementos. Se você aprender a usar esses 3 elementos de forma correta, você vai conseguir persuadir muito mais os seus clientes e vai conseguir vender muito mais. Valeu?